Meus amigos e membros da comunidade K2Go, estamos aqui para mais uma live barra podcast e com a mensagem, né? Juntos somos mais fortes. Deve estar ao contrário para vocês aí, mas essa é a mensagem. Hoje a gente vai falar sobre custos invisíveis, que é um assunto muito interessante que eu e o Kogut a gente já fala até há algum tempo já. E é interessante que é surpreendente ainda, né? Nem sempre todo mundo visualiza esses invisíveis. Então a gente tem os custos fixos, os variáveis, mas também tem os invisíveis. E aí, se você estiver curioso para entender quais são esses custos, fica ligado aí nessa live barra podcast. Boa tarde, Kogut. Ei, Tudo bom? Thiago, tudo bem? Tudo ótimo, sempre. Sabe que depois de sugerir esse tema, eu fiquei preocupado, né? Porque a gente fez o anúncio e tal, eu falei, nossa, mas é um tema tão óbvio, porque a gente fala disso todo dia, né, nas consultorias. Falei, será que a gente já não fez aí uma live sobre esse tema? Aí quando eu vi que não, eu falei, porra, que estranho, né, cara? Estranho, a gente já cobriu tantos temas aí nos podcasts, né? E nas lives, e a gente não falou sobre esse tema específico, ele acabou entrando, né, no evento da Intelects, ele entrou em outras questões aí de tópicos de gestão, mas acabou não entrando ainda como tema específico. E é um grande mal que a gente encontra aí nas empresas, principalmente nos laboratórios, né, Thiago? Exatamente. Na verdade, toda empresa passa por essa questão de ter um custo invisível, né? Agora, nos laboratórios a gente encontra vários, porque na verdade é muito complexa a gestão ali, né? Então, é bem fácil de encontrar, e principalmente tem alguns que são bem escondidinhos mesmo, né, Kogut? Tem um principal que eu gosto de falar muito dele aqui, que pega praticamente todo mundo. Não, caramba, isso daí é um prato cheio aí, a gente fica até ansioso aí para começar a falar, mas de novo, né? Uma coisa é o que a gente vem tratando nas consultorias, onde a gente tem mais tempo. Outra coisa é você transmitir isso no intervalo de 1 hora aqui dessa live. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para que seja bem compreendido e, de preferência, Tiago, a gente já deixar algumas dicas práticas que de repente, não conta, não sei se é o Rit ou se é o Kiko, né, o Tiago. Um abraço para os nossos amigos do Calum, né? Mas eu já vou explicar, tá? Isso daí, deixa pendurado aí essa questão que a gente vai falar sobre isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, assim, primeiro, para se fazer entender e depois deixar algumas dicas que, independente se fez consultoria, se tem contato aí com a K2Go ou não, que você consiga já, terminando a live, já pensar alguma coisa que se pode fazer amanhã mesmo para começar a reduzir esses custos invisíveis. O que você acha da proposta aí desafiadora, Thiago? Eu acho que vai ser difícil aí, cara, mas a gente consegue. Isso Ah, a aí gente tá no consegue dia a sim. dia. Então, assim, antes de a gente fazer a abertura aqui do podcast, do OdontoCast, né, só mandar um abraço aqui para Sanzio Borges, Neto, grande Neto, Ec4Lab, William, deve ser o William ou o David, Adriana. Adriana, depois nós vamos ter um bate-papo ainda, depois dessa live, né? Pessoal do Calum, que eu já falei, JP Júnior, Verônica, Lucas, enfim, todo mundo aí. Gente, aproveitem. Se alguma coisa que a gente comentar aqui ao longo da live, eu só vou fazer uma breve introdução, abertura, porque isso daí é o material, o insumo para o nosso OdontoCast que vai ao ar amanhã, depois de editados aí, né, os S e senão e os intervalos aí, as quedas eventuais, né? Amanhã vai para o ar como OdontoCast nas plataformas aí que a maioria já conhece, senão a gente vai anunciar daqui a pouco. Mas aproveitem, se vocês se identificarem com qualquer tema que a gente abordar aqui, deixa aí a sua pergunta, tá? Nem sempre a gente consegue ler em tempo real, mas enquanto um ouve, o outro fala, a gente vai vendo aqui, se revezando, e na medida do possível a gente vai tentar cobrir. Já temos uma aqui dos nossos amigos do Calum, né? Se investimento em curso é um curso invisível, eu já falei que não, mas depois a gente vai explicar por quê. Então vamos lá. Pronto aí, Thiago? Pronto, mas antes aí eu queria mandar um abraço para o Sanzio, tá crescendo demais, meu amigo, a gente trabalhou junto aí, ele tá aí com uma parte de curso aqui em Belo Horizonte, crescendo pra caramba, só trazendo professor grande e com o curso dele. Um abraço, parabéns, meu amigo, e para o JP também, né, o João Paulo, que ele tá sempre nos Opa! acompanhando aqui, né, toda live ele tá aqui com a gente, então um abraço. E pessoal, não deixa de mandar, se você tem uma dúvida aí sobre o que é um custo invisível ou não, pode mandar aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, beleza?
Vamos lá, Vocês vão Kogut. ficar assustados, hein? Porque vocês vão escutar com base na estatística interna que nós temos aqui. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut, Eu sou o Thiago Kempen. episódio 114 do nosso Odontocast, o nosso programinha de rádio semanal ao ar toda sexta-feira a partir de meio-dia, 114 semanas ininterruptas, e vem acompanhando o volume de consultorias também, né, Tiago? As consultorias registradas, porque nós temos aquelas que a gente faz de atendimentos gratuitos, e que daí já soma mais de 400 aí nessa jornada aí da K2Go. E é impressionante como cresceu esse nosso Odontocast. Passa algumas estatísticas, Thiago. 17 países, quantos cliques? Fazem 2 semanas que a gente eu não tenho essa atualização aí. A gente está chegando nos 10 mil cliques aí, continua nos 17 países. Estamos em 8 plataformas diferentes de podcast, então uma delas é o nosso aplicativo para Android. Dá para ouvir no YouTube, dá para ouvir aqui na parte de vídeos do nosso Instagram, né? Assistir por aqui. Então, dá para ver de qualquer formato que você quiser. Que maravilha! E para você que está chegando agora, o que é esse Odontocast, esse podcast? O que é a comunidade K2Go? Nós somos uma empresa de educação e consultoria voltada para a geração de lucro no seu sentido mais amplo. Temos muitos conteúdos gratuitos, temos uma mentoria gratuita também para você que tem alguma dúvida, que está preocupado, alguma coisinha ali que acredita que uma consultoria de gestão muito especializada em odontologia, clínica, laboratório e radiologia pode melhorar a sua vida. Entre em contato conosco, manda um direct. Muito empolgado também, Thiago, com o nosso curso de gestão lucrativa para laboratório. Já vamos para a segunda versão, temos 17 pessoas já na fila de espera. Deve acontecer, quer dizer, deve não, vai acontecer na segunda quinzena de janeiro, depois do recesso, enquanto o movimento ainda está baixo. É um curso transformador. Já tivemos a primeira turma com gente do Brasil todo aí sendo representado, todas as regiões aí representando, e com depoimentos que nós vamos colocar no ar em breve, né? Nós estamos coletando ainda os depoimentos. É transformador. Laboratório de prótese não é fácil. Se vocês virem até no jornal na comunidade da APDESP, saiu hoje ainda uma matéria aí com o Thiago falando sobre os desafios da gestão. Lá já tem um link para uma outra matéria, que é uma entrevista comigo, falando sobre os desafios. Não é fácil, não basta ser um consultor do Sebrae, não basta ter trabalhado em laboratório de prótese, 30 anos de experiência, não. É uma soma de várias coisas que, entre elas, principalmente hoje nós vamos falar de uma super importante, que são os custos invisíveis, e que a gente aborda com uma profundidade muito grande em 4 dias, 2 horas por dia, entre 2 e 2 horas e meia por dia, das 19 às 21, 21h30. De terça a sexta, a gente vai definir os horários na segunda quinzena de janeiro. Uma turma online, esse curso, com todas as aulas gravadas, muito material de apoio, estudo de caso, onde você sai com uma outra visão sobre o seu laboratório. Então fica aí, está interessado? Kogut, como é que eu faço para me inscrever na segunda turma? Já tem uma lista de espera, manda um direct na comunidade K2Go, a gente já registra, e o Vitor Alves, nosso gerente de produção, vai entrar em contato contigo para os próximos passos. Está valendo? E para quem não conhece a comunidade K2Go, Thiago, além do k2go.com.br, nós temos o Instagram, @comunidade K2Go, o Facebook, facebook.com/comunidade K2Go, YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. E o nosso tema de hoje, Thiago? Nosso tema de hoje é custos invisíveis. No laboratório de prótese. Vamos abordar, vamos fechar o tema no laboratório de prótese. Primeiro, Thiago, eu queria definir o que é custo invisível, já respondendo os nossos amigos do Calo. Custo invisível é aquele que não aparece nos relatórios. Então, você citou ali, até fala aí, não sei se é o Rit, o Kiko ou o Thiago, quem que entrou ali no perfil do Calo, ou se foi algum outro amigo nosso de lá. Por favor, se identifique aí. Mas o custo com cursos, com aprimoramento, por exemplo, você gastou lá aquela mixaria que para fazer o curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese com a K2Go. Vai sair, você vai jogar lá no teu centro de custo de cursos e vai aparecer no teu relatório. Então você pode colocar lá como um custo fixo ou como um investimento. Tá? Então ele aparece no relatório, então não é um custo invisível. Custo invisível é que nem doença invisível. É uma doença invisível, só que uma doença que atinge o CNPJ, não o CPF.
Não é horrível, por exemplo, você vai num médico, você está com uma dor, ele faz lá dezenas de exames e não descobre o que você tem? Pô, Não. é horrível passar por isso. E é isso que acontece. Na maioria das empresas, hoje nós vamos focar aqui mais em custos invisíveis dentro do laboratório de prótese, que depois acaba impactando toda a cadeia, porque esse custo vai para o preço. E esse preço aumenta, onera, vai para o dentista, que vai para o paciente. Então, assim, é um terror. E são aqueles custos que não aparecem no relatório. Você tira lá, quanto que eu gastei? Não importa se você tem um sistema para controlar os seus custos, se você controla no caderno, numa planilha, mas daí fechou o mês, você vê lá, vamos supor, né, uma produção de 100 mil reais. Você teve lá um custo total de 80 mil reais. Daí você vê, nossa, gastei demais esse mês. Daí você vai ver e tem lá todos os custos. Tira todos esses, esquece. Tem mais um custo ali que está ali dentro, embutido, que é o custo invisível. Sabe quanto que é a média em laboratório de prótese? Assim, estamos aí com 112 consultorias, eu acredito que mais de 80 foram feitos dentro do laboratório de prótese. E a gente vai fundo nos custos invisíveis. Nós temos uma estatística média. Sabe quanto que é essa média, Tiago? Você lembra? Quantos por cento representa esse custo invisível? Se eu não me engano, chegava até quase 30%. Não, na realidade, nos últimos aí, agora você jogou alto aí, né? Mas é 13%. Tem laboratórios com 30? Tem, mas eu estou falando assim na média. Você está lembrado de alguns casos que a gente identificou aí até com mais de 30%, né? Que eu discuti diretamente contigo. Mas na média é 13%. O que significa isso? Para um faturamento de 100 mil reais, tem 13 mil reais que não está entrando no relatório de despesa e que está tirando saúde financeira do teu CAS, da tua empresa e tua capacidade de investimento, ou talvez até de um prolabore um pouco mais recheado, e 13 mil a mais na conta. Você ia curtir aí, Thiago, para uma empresa de 100 mil, você ter mais 13 mil hoje na tua conta lá, para poder curtir aí o nosso final de semana lá no Hotel Fazenda, né? Juntando todo mundo que está nessa live aí, se cada um deles me passar 13 mil, eu fico tranquilo. Que maravilha. Então vamos lá, vamos tentar. Então, já por definição, o custo invisível é aquele que não aparece nos relatórios de despesa. Ponto. Agora, vamos começar, Tiago? Quais são esses custos invisíveis? E melhor, além de quais são os principais na tua visão de processo, eu quero falar da minha visão de finanças, melhor do que falar quais são, como que a gente identifica, qual que é o cheiro desses custos invisíveis dentro da empresa e como que a gente combate, como que a gente reduz, né? Senão não tem graça nenhuma. Só identificar o problema e não tratar não tem graça, né, Tiago? É verdade. Um dos principais que eu vejo aí, que hoje já não são todos os laboratórios que têm, mas a grande maioria ainda apresenta, é a questão das repetições internas, né? Porque nos relatórios ali de sistema normal, a gente consegue tirar um relatório do que foi para o dentista, voltou e está repetindo. Dá para fazer isso, você ensina a fazer isso de uma forma bem simples ali dentro do sistema que o pessoal usa normalmente, né? Mas aquela repetição que acontece dentro do laboratório, aquele copinzinho que trincou o bordo, ou então aquele IMEX que você injetou e estourou o anel, aquilo ali nem sempre é contabilizado, né? E Na isso maioria gera das vezes não. Exatamente. Eu digo que hoje em dia não são todos, porque quem passou pela consultoria da K2Go normalmente consegue contabilizar isso, né? E já que você falou que a gente tem que ter uma solução para isso, né, Kogut? Existem soluções que são simples, né? A gente sempre fala aqui de formas que você pode aplicar no seu dia a dia aí no laboratório, né? Uma das soluções simples, por exemplo, desde lá do comecinho, pegando um papelzinho com um lápis, você pode começar a anotar a repetição do que está acontecendo. Então, se eu estou fazendo uma injeção ali, eu coloco, eu fui injetar determinada pastilha e estourou tantos elementos, né? E esse é o ideal? Claro que não, esse não é o ideal, né? Hoje em dia, por exemplo, você pode criar uma planilha própria para poder registrar qual que é a sua produção no CAD, sua produção na injeção, porque são produções internas ali, né? E registrar essa repetição é muito importante. E é daí, Kogut, que a gente vê grandes custos que normalmente, né, não são tão rastreados, porque é difícil de rastrear mesmo, né? Porque, na verdade, ainda depende do correto preenchimento dessa ferramenta aí para ser rastreado, né? Então, de qualquer forma, nem sempre a gente pode dizer que com segurança a gente está conseguindo saber qual que é o custo de repetição interna do laboratório. Tiago, mas a gente está evoluindo. Eu diria para você que hoje eu tenho um diagnóstico muito bom, que é esse planejamento econômico e financeiro, que a gente entrega na consultoria e também no curso de gestão lucrativa, a partir de informações simples que todos os laboratórios têm.
Onde que eu consigo identificar? Por exemplo, você já foi ali com a mira laser, né? Você já foi ali com a lupa em cima desse custo. Aí, de fato, é um pouco mais complexo. A gente faz isso também. Mas eu tenho um indicador que mesmo você não sendo tão preciso assim na tua análise, você já consegue identificar. Então, assim, a partir de dois relatórios muito simples. Um relatório de produção de um determinado período, tá? Isso aí a maioria não, acho que 90 a grande maioria, né, Tiago, tem um relatório de produção. O que é o relatório de produção? É o serviço, a data de entrada e a data de saída do serviço já finalizado. O que tem nesse relatório? Tem informação, qual que é o serviço, qual que é a quantidade, qual que é o elemento, qual que é a data de entrada, o nome do dentista, o nome do paciente, a data de saída e o valor que foi cobrado. Ponto. Né? Esse é o relatório de produção. E o relatório de finanças, que são os eventos de caixa, que na consultoria a gente organiza esses relatórios de finanças. Por exemplo, em média, hoje nós estamos focando mais em laboratório, né? Em média, um laboratório faz do porte que nós atendemos na consultoria, tem em torno de 150 a 170 eventos de caixa por mês. O que são eventos de caixa? São, por exemplo, comprei o material de limpeza no supermercado, evento de caixa, paguei a dental, evento de caixa, paguei comissão, evento de caixa. Então, tudo isso. Então, a gente agrupa isso. Para quem usa um software como, por exemplo, da Urgitec ou outro qualquer, você pode criar os centros de custo. Então, tudo que é dental, você agrupa em insumos de produção. A não ser que seja um equipamento, né? Que daí você vai lá para investimento, que é um outro tratamento. Eu não vou entrar nesses méritos técnicos, isso é tema do curso. Quem tiver interesse em se aprofundar, manda o direct, a gente já passa aí, a gente já começa a fazer contato, e quem tiver necessidade de consertar alguma coisa, agenda uma consultoria aí conosco. Mas, enfim, simplesmente, você tendo o registro dos eventos de caixa e esse relatório de produção, tem uma gama de informações. Claro que desde que você alimente certo o sistema, o que é alimentar certo? Dá entrada no pedido a hora que ele entra para a produção, dá saída no momento que você finaliza, não deixa para dar baixa no sistema 2 semanas depois que você mandou para o dentista. Isso daí dá uma confusão generalizada. Nem para dar Saiu, entrada terminou o antes de começar serviço? mesmo, né? Não, nem para dar entrada, coloca em orçamento daí, né? Só a hora que chegar todas as informações, que aí já está um custo invisível, né? Já vou dar umas dicas aí você dá a entrada e quando terminou, dá a saída no sistema, nem que mande para o cliente no dia seguinte, mas daí a gente já tem uma medida que se chama lead time. Ah, já vai começar a falar difícil, termos em inglês. Não, lead time é o tempo de produção. Você não tem um tempo de produção que está lá na tua lista, o nosso trabalho, dependendo do tipo, demora de 7 a 12 dias para entregar, não é assim? Então, isso daí, a gente tem um controle que a partir do momento que eu tenho lá uma série de registros de produção ao longo de um mês, então, por exemplo, você finalizou R$ 200.000 em pedidos agora em outubro, o último mês fechado que nós temos. Lembrando que nós estamos falando aqui agora, hoje é dia 18 de novembro de 2021, para quem está escutando depois, né, seja no YouTube ou lá no podcast. Então, digamos que você finalizou em outubro R$ 200.000 de produção, tá? E o teu lead time, tempo de entrada e tempo de saída médio, está em torno de 15 dias corridos. Olha só, acompanhe comigo esse raciocínio. 15 dias corridos. Se você finalizou 200.000 de produção e você trabalhou 22 dias úteis no mês, então você está produzindo em torno de R$ 9.000 por mês. Se eu fizer uma ação de reduzir esse tempo de entrega em 2 dias, cada dia custa R$ 9.000 para o laboratório. Então, eu aumento minha capacidade produtiva em R$ 18.000. Ah, mas eu não vou ter tanta demanda. Então, tudo bem, mas eu libero 2 dias de produção e trabalho com mais tranquilidade para fazer uma estratégia de marketing, ou comercial e marketing conjugado, para absorver mais 18.000 de produção, além de trabalhar mais redondinho. Mas aí eu devolvo aí para você, Thiago. Vamos lá, a gente começou lá no macro, né? Lead time 15 dias, eu quero reduzir para 13. Qual que é o ideal? Abaixo de 10 dias corridos, né? A não ser que se trabalhe só como laboratório de solução, protocolo, trabalhos complexos, né? Daí é justificado. Mas um laboratório que trabalha com estética, que é o grande nicho de faturamento hoje dos laboratórios, com fixa, não tem justificativo para entregar um trabalho com menos de 10 dias. Tá? Eu não estou dizendo um caso específico, estou falando na média.
Um laboratório que fatura 200 mil por mês, que finaliza 200 mil por mês, não tem justificativa para a média não ser abaixo de 10 dias, tirando os casos pontuais. E aí, por onde que a gente pode começar para reduzir, Tiago, esses de 15 dias para 10 dias? Se eu falar em 5 dias, eu estou falando de R$ 45.000 de produção. Só trabalhando, atuando nesse indicador. Eu reduzo de 15 para 10 dias e deixo adequado dentro de uma média legal aí, que é uma média nacional que a gente tem. Como que a gente pode fazer para começar a melhorar esse lead time, Tiago? Falando assim em processos internos, comunicação externa e interna, qual que é a primeira dica que você pode trazer para a gente aí? Antes de trazer a dica, Kogut, falando sobre a questão do lead time, eu acredito que de todos os custos invisíveis que eu conheço, é o principal, na verdade, né? Primeiro porque é invisível, então você não vê aquilo lá, mas você está pagando do mesmo jeito, né? E o segundo, que o lead time ele afeta diretamente proporcional, né? Então, se você diminuiu ali um pouquinho o tempo de entrega, você consegue aumentar a produtividade e diminuir o custo de produção, porque você está diluindo aquele custo ali em mais elementos, né? O custo fixo em mais elementos. Então, de fato, o lead time para mim é um dos custos invisíveis o principal. E para quem achou que foi muito, pensando em laboratório assim, ficou ainda complicado, mesmo que você trabalhe em laboratório, vamos dar um exemplo bem simples assim, ó. Porque eu vou dar esse exemplo que aconteceu comigo esses dias, tá, Kogut? Você entrou numa lanchonete, por exemplo, nessa lanchonete tem 10 mesas para ser atendidas ali, né? E aí você fez um pedido. Aquele pedido ali ele pode ser entregue em 40 minutos ou ele pode ser entregue em 5 minutos. Se você entregar em 5 minutos e o tempo de comida das pessoas é lá o mesmo, é igual, independente do tempo de entrega, vai ter uma rotatividade muito mais alta ali dentro daquele restaurante e o faturamento automaticamente aumenta também, né? Então, olha como é que é importante ter um tempo de entrega mais curto, porque a capacidade de produção do seu laboratório proporcionalmente cresce. E aí, em relação a como que a gente pode fazer para melhorar esse lead time, Kogut, a gente tem um outro custo invisível também, que se você consegue resolver, ele já impacta diretamente no lead time. E esse custo invisível eu já falei muitas vezes, cara. É capaz de ter gente cansada de ouvir eu falando sobre esse custo específico, que é a falta de informação vindo do dentista, né? Pessoal, esse é o mais comum de todos. Isso aí, a nossa estatística interna fala que 47% dos trabalhos que entram no laboratório entra faltando algum tipo de informação. E isso é um custo invisível. Por que é um custo invisível, né? Na verdade, não é tão invisível porque você fica com raiva, né? Porque você tem que ligar para lá, e às vezes não é atendido, tem que ligar de novo, não resolve aquele problema. O trabalho fica ali dentro do laboratório 4 dias, 5 dias antes de você conseguir começar a produzir ele, né? Então você sente que aquilo ali está incomodando, mas você não consegue calcular, deixar palpável quanto que aquilo custa para você, né? Então, isso é um custo invisível. Como que a gente pode resolver isso e como que isso afeta diretamente o lead time? Se você tem, né? Hoje a gente lançou um artigo lá na PDESP, né? A gente foi convidado pela PDESP, fizemos uma entrevista e falamos exatamente sobre a questão de produção, de processos dentro do laboratório. E uma das coisas que eu falei lá é a questão de comunicação e de regras claras, internas e externas. Então, você tem que ter umas regras, como fluxograma, procedimento operacional padrão dentro do laboratório, para que a equipe trabalhe com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, né? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, mas todo mundo sabe o seu jeito de fazer, e não o do laboratório. Então, o laboratório tem que ter um padrão. Para isso, é preciso ter regras. E a comunicação e regras externas, que você pode fazer como se fosse um termo de adesão de companhia telefônica, né, que é o termo de parceria. Você coloca as suas regras ali, explica para o seu cliente, apresenta aquelas regras ali para o seu cliente, e o que é comunicado não sai caro, né, Kogut? Isso aí é antigo, esse ditado aí, né? Por que se diz isso? Porque você já comunicou. Então você tem um embasamento para, se em algum momento tiver um isso conflito... tem um impacto, exatamente, você vai falar disso, que tem um impacto inclusive legal, né? Se amanhã ou depois você recebeu um processo de um dentista insatisfeito com o trabalho e ele não mandou as informações, você tem o termo de aceite dele, que é esse termo de parceria. E se, por exemplo, tiver qualquer problema de, olha, você tá demorando demais para entregar meu trabalho, doutor, eu te avisei no termo de parceria que a gente só coloca na produção o trabalho quando tiver todos os itens necessários para essa produção. E aí que a gente vai falar sobre afetar diretamente o lead time. Por quê? Quando a gente está recebendo muito trabalho sem informação, aquele trabalho fica muito tempo parado no laboratório. Quando ele fica muito tempo parado no laboratório, ele pode afetar diretamente o lead time. Como que ele pode afetar diretamente o lead time, né? O Kogut ensina as boas práticas da gestão lá, por exemplo.
Quando esse trabalho ele entra no laboratório faltando informações, ele não pode entrar como um trabalho de produção, como uma venda. Ele tem que entrar como um orçamento para não afetar diretamente seu lead time, sua medida de entrada e de saída daquele trabalho. E depois, quando ele já tem todas as informações, aí sim ele entra como uma venda dentro do seu sistema. E isso é totalmente gerencial, né, Kogut? Para você conseguir medir o seu lead time e diminuir esse tempo de entrega. Por quê? Porque o que não é medido não pode ser melhorado. Exatamente, Thiago. E aí, vamos lá para as dicas agora. Pensa só, você que trabalha aí com o laboratório, reaja aí, só coloca um número um ou sim, né? Acontece aqui comigo, né? Só para a gente entender que está falando aí, que está sendo útil aí as informações que a gente está compartilhando com vocês aí com base na nossa experiência aqui da consultoria. Gente, pensa só, você vê aquele monte de caixinha entrando, você fala, oba, né? Semana a gente vai faturar, né? Só que daí 10 caixas entrou e 5 está faltando informação para produzir. Aí vem aquele estresse, né? Passar o WhatsApp e liga e não vem informação. Às vezes, até coisinha básica, Thiago. A gente via nas consultorias presenciais até informação de cor, informação do substrato, até o número do Isso elemento, aí a né? gente vê, não. A gente vê e é todo dia em qualquer laboratório. Quando não tem lá vem uma moldagem qualquer, né? De um dentista qualquer. E pede assim, ó, fala pro fulano me ligar, né? Ele sabe do que se trata, né? Então, só que você atende Exatamente. 200 clientes, né? Ele esqueceu que você não é mais aquele fundinho de quintal, né? Que hoje você tem um laboratório E tem maior. regras. Então imagine, mas como que eu resolvo isso? Como o Thiago falou, se resguardando. Para quem quiser um exemplo de termo de parceria, manda um direct lá para K2Go, a gente tem um exemplo. E depois a gente manda as regras para você utilizar aquilo, colocar no teu padrão. Claro que você tem que colocar lá a história do teu laboratório, colocar as tuas imagens, né, de moldagem ou de malha, se você for se trabalhar aí com moldagem digital, né? Mas tem várias dicas, inclusive falando que isso daí, se você reduzir o tempo de produção, se cair de 15 para 10 dias, só aproveitando aquele primeiro exemplo, você vai liberar mais tempo de cadeira, mais tempo de produção do próprio dentista e mais conforto para o paciente. E isso, mas como que eu posso comunicar? Tem várias formas. Você pode mandar por e-mail, você pode mandar por WhatsApp. Hoje tem até assinatura digital que você pode fazer. E agora, Thiago, eu estava numa reunião com a Michelle, aí, num parceiro nosso, a nossa Michelle Kemp, diretora de marketing da K2Go, bolando aí uma sistemática até mais fácil, mais tranquila. Sabe o que nós pensamos? Ter sim o termo de parceria que fala explicando como que funciona o fluxo do trabalho, quais as condições para o trabalho ser produzido e sugerindo de o próprio dono do laboratório ou alguém que se expresse bem dentro do laboratório fazer um vídeo comentando sobre o termo de parceria. Do tipo assim, né? Olá, eu sou o Kogut do laboratório tal, que bom que nós temos aí a tua preferência. Me permita um pouquinho entrar aí na sua casa para mostrar como que funciona o nosso fluxo dentro do laboratório e como que a gente pode trabalhar junto para liberar mais o seu tempo de serviço, a sua hora que é preciosa, e mais o tempo do paciente também, né? O tempo de cadeira do paciente. Então chegou uma moldagem tradicional, digital, como que nós trabalhamos aqui, depois vai para projeto, planejamento, enceramento manual digital, depois a confecção da estrutura e depois a finalização, controle de qualidade, tudo isso demanda um tempo. Hoje o meu tempo médio é 15 dias. Se você me ajudar nesse aspecto, a gente pode reduzir isso pela metade. Já pensou que bom? Vai reduzir o seu tempo de cadeira, o nosso? Beleza. Ah, Kogut, mas um vídeo agora ficou complexo. Como que isso vai chegar? É fácil. Transforma esse vídeo num QR Code, transforma o termo de parceria num QR Code e manda num cartãozinho para o dentista dentro da caixinha de trabalho. Olha que coisa, né? Hoje a tecnologia nos permite fazer isso e mostrar, porque, gente, quem for dentista aí, por favor, confirme ou não essa informação que eu vou passar. Mas, na média, o dentista não conhece o fluxo laboratorial, principalmente se for o fluxo digital. Ele até participa do planejamento lá junto com o protético, mas ele não conhece. Então, cabe ao laboratório falar como que é o seu processo, seu fluxo. E, de novo, gente, qual que é o impacto disso? Vamos supor, de 15 dias, se você fatura, finaliza R$ 9.000 por dia. Se você reduzir para 10 dias, aquela continha de padeiro, né? Nós estamos falando 5 dias, te libera 45 mil de produção. Será que é um custo invisível interessante ou não?
Eu falei que, na média, o ganho que nós temos atuando sobre custo invisível é 13%. 13 mil para cada 100 mil reais produzido. Mas tem casos de muito mais de 30%. De E isso não faturamento aparece em muito acima de relatório. 100 mil, né? E faturamento muito acima de 100 mil, né? E o Exato, bem Kogut, acima. tudo que a gente falou até agora, todos esses custos invisíveis estão conectados, na verdade, né? A repetição interna, mais essa falta de comunicação e os trabalhos parados na entrada ali, eles são uma forma de afetar diretamente o seu lead time, né? Então, de fato, o lead time, corrigir ele, é o que traz o maior retorno para o laboratório, então é importante investir tempo para poder resolver esse problema, e não tem desculpa, né? O vídeo é muito complicado. Olha só, para fazer um vídeo você só precisa de um tripézinho e você mesmo se gravar, ou então uma pessoa ir lá e te gravar, ou você pode contratar uma empresa especializada nisso para fazer o seu vídeo com alta qualidade, ou então você mesmo pode fazer uma videoconferência com o seu cliente e explicar ponto a ponto daquele termo de parceria, ou então você pode fazer uma ligação, ou então você pode fazer um texto e passar para ele. O importante é ter as regras bem claras e comunicar isso para o dentista. Por quê? Porque no momento que tiver algum conflito, que conflito que pode acontecer? Por exemplo, repetir um trabalho. De quem é a culpa? Quem vai custar isso? Né? Quem que vai pagar por essa repetição? Vai Tem ser o uma dica dentista ou para o isso também. laboratório? Tem uma dica também, mas Tem. quem que vai pagar essa conta aqui, o dentista ou o laboratório? Se você já tem isso bem definido ali dentro do seu termo de parceria e isso foi apresentado para o dentista, não tem o que discutir. A regra é clara, Arnaldo. É isso aí, Reginaldo. Ó, Reginaldo, amanhã nós temos a aula número 2. Nós vamos falar de precificação amanhã no nosso encontro, hein? Fica ligado aí. Então, é o seguinte, Thiago, vamos falar então sobre retrabalho, né? Tem várias formas. Nossa, gravar um vídeo, gente, eu sei que para quem não está acostumado é difícil. Mas, ó, essa live vai ficar gravada. Vou dar até uma dica de como que você começa gravando um vídeo. Eu começaria assim, ó, não tenho texto, não tenho script nenhum, nada aqui, né? Eu vou falar aqui de maneira espontânea, perdão por erro de português, gramática, conjugação verbal, mas sendo espontâneo. E hoje o pessoal gosta de verdade, não gosta de uma coisa muito rebuscada, né? Coloca um tripézinho, um celular na tua frente, né? Ensaia um pouquinho só e fala assim, olá, eu sou o Kogut da K2, do laboratório K2Go, e muito obrigado pela sua preferência, e eu venho aqui pedir licença a você para tentar trazer como que a gente pode melhorar o nosso serviço para o nosso paciente que está aí na sua cadeira, diminuindo o tempo de entrega e mantendo a qualidade dos trabalhos. Já pensou que legal? E daí você já começa fazendo fluxo de produção. Gostou dessa introdução? Depois vai lá amanhã, vai estar gravado lá no YouTube, né? Você pode assistir de novo. Mas vamos lá, vamos falar de... Você falou aí de retrabalho, né, Thiago? Qual que é a dica? Porque, por exemplo, eu tenho indicadores aqui de retrabalho é crítico. Tem laboratório que a gente conseguiu reduzir de uma média de 66 retrabalhos mês, a gente conseguiu de 66 para 12. Sabe o que é isso, cara? E mantendo, quer dizer, a produção ainda crescendo, né? Você sabe quem que a gente está falando, né? E tem laboratórios aí que passa de 100 retrabalhos por mês, gente. Imagine, retrabalho é aquele que você finalizou, você mandou para o dentista, voltou e você vai ter que refazer o trabalho. Imagine não só o insumo, lá a cerâmica que você vai aplicar, o metal, o planejamento, a impressão, mas imagine o tempo que você está... Isso aí não entra nos relatórios. Tem laboratório que controla os retrabalhos, a gente vai dar dicas sobre isso, mas isso aí não entra no relatório. Imagine um laboratório com 100 retrabalhos por mês, quanto custa para produzir um trabalho? E aí vem o seguinte, não, mas é só 2 gramas de cerâmica. Não é, gente. Não é 2 gramas de cerâmica e mais um líquido, mas pensa que cada elemento que você fatura, além de absorver o insumo direto, tá? Que é a pastilha, ou o bloco, ou o metal, a cerâmica, aplicações, forno, tudo isso que são insumos diretos, você tem a mão de obra, você tem a despesa administrativa que precisa ser rateada por item, você tem que ter uma provisão de inadimplência, você tem a comissão que foi feita, mas eu não vou pagar a comissão no retrabalho. Tudo bem, tem gente que paga. Só fica aí a dica, né? E quando você soma tudo isso, um elemento de R$ 400 que você vende R$ 400, você pensa, mas me custa aí 60 para fazer. Não.
Se você joga todos isso daí que a gente considera na consultoria para fazer análise de precificação, que inclusive é o tema que eu vou estar abordando com o Reginaldo amanhã, pode contar que tem aí uns R$ 350 de custo embarcado. Imagine você fazer um retrabalho e gastar mais 350 no elemento. Isso aí não aparece nos relatórios. Aparece depois que a gente faz esse controle. Do ponto de vista de processo, Tiago, depois eu vou falar do ponto de vista de finanças. Como que a gente já falou da comunicação externa. Como que a gente ataca o retrabalho, que é um grande mal, é um câncer dentro da maioria dos laboratórios? Ah, quem dera, Kogut, existisse uma fórmula mágica para a gente resolver o problema do retrabalho dentro do laboratório, né? Por quê? Porque o retrabalho, na verdade, ele pode ser uma sequência de erros, ou então apenas um erro ali. Existem diversos motivos para acontecer um retrabalho, e pode acontecer em qualquer etapa da produção ali especificamente, né? Então, a minha dica para poder resolver esse tipo de problema, na verdade, é medir. Você tem que saber o que está sendo produzido, o que está sendo repetido e o motivo daquela repetição. Porque enquanto você não souber isso, você não consegue atacar aquelas repetições, né? Eu vou dar um exemplo prático. Na época do Drop Lab, por exemplo, eu já estava dando muita aula e eu ficava longe do laboratório, então eu não estava acompanhando eles, eu só acompanhava o número do que tinha na produção da planilha. E dentro dessa produção da planilha, por exemplo, eu vi que o número de repetição aumentou muito. Mas eu fui conferir que o número de repetição aumentou muito só para pônticos e pônticos maiores. E eu fiquei pensando, o que pode estar acontecendo, o que foi que está mexendo aqui, né? Eu vi se estava cadastrado errado o bloco dentro do software e outras coisas do tipo, até que eu pensei, pode ser a resistência do forno. Por quê? Porque o forno que eu tinha da Vita, ele não é aquele forno que, se uma resistência está queimada, todas param, né? Se uma está queimada, ela está queimada e as outras funcionam. Então, estava sinterizando desigual a estrutura e ela estava dando desadaptação. Ou seja, a única forma de eu ter encontrado isso era duas. Ou eu estava lá dentro do laboratório o dia inteiro e eu, mesmo fazendo aquilo, identificava aquele problema, ou através dos números, como estava sendo medido, eu consegui identificar e resolver aquele problema ali, né? Então, a melhor forma de resolver problemas de repetição interna dentro do laboratório é medir. Mas, geralmente, um dos maiores problemas que gera esse tipo de erro é a comunicação, tá, Kogut? O que é a comunicação? É conseguir conversar direito com o seu dentista para entender qual que é o planejamento dele, ou comunicar direito com a sua equipe para poder definir qual que é o seu planejamento com aquele trabalho ali. Então, a comunicação é um dos principais geradores de problema de repetição dentro do laboratório ali, né? E das causas desse erro de comunicação, geralmente, é quando aquele trabalho lá, uns 47%, né, que entra sem informação no laboratório, é colocado para produção. E aquilo ali desencadeia uma série de erros de comunicação e de produção que geralmente culmina na repetição do trabalho. E aí, falando dessa repetição, Kogut, a Simone do ProArt aqui nos perguntou se o trabalho fratura na boca do paciente. Quem que paga, o dentista ou o laboratório? E essa pergunta, na verdade, Simone, ela é respondida com o famoso depende, né? Qual que é a regra do seu laboratório? Você tem que definir isso, né? Por quê? Porque depende do seu modelo de negócio. Tem laboratórios de solução que eles vão absorver esse custo aí, porque o propósito deles é abraçar o cliente. Tem laboratórios que são diferentes, que eles se posicionam e colocam, olha, em determinados momentos, por determinados motivos, se essa repetição acontecer em boca do paciente, a gente vai cobrar a repetição. Ou então, por exemplo, eu fiz o trabalho, o dentista não gostou, mas cimentou. Nesse caso, eu vou cobrar a repetição, mas eu tenho que comunicar isso para o meu cliente, né? Então, depende, você tem que definir essa regra e você tem que comunicar isso para o seu cliente, dependendo de como é o seu modelo de negócio. O termo de parceria que nós falamos há pouco aí. Né? Exatamente. E aí, Thiago, tem até uma questão aí da Eliane Costa, muito chato, sem ordem de serviço, já não sabemos o que fazer. Primeiro, você tem que estabelecer a regra. Nós estamos falando aí do termo de parceria, que coloca como que funciona o teu fluxo e quais são as condições para você produzir o trabalho. Ah, não sei nem como funciona esse termo de parceria. Manda um direct, pede, a nossa equipe vai entrar em contato e vai mandar para você, sem custo nenhum, aí, um modelo aí para você adaptar aí para a tua realidade. Outra coisa, Eliane, não aceitar trabalho sem as informações preenchidas e na própria ordem de serviço, a gente já falou isso aqui em outras lives, você colocar um cantinho, você coloca lá um odontograma, né, para ele marcar lá um X qual que é o dente, e daí você coloca um quadradinho. Importante, informações obrigatórias. Quais são as informações obrigatórias no seu modelo de produção?
O que precisa saber? Vamos falar de um modelo genérico de produção. Você precisa saber o nome e sobrenome do paciente, nome do dentista, você tem que saber a cor do dente, né, substrato, do implante, E que né, a trabalho vai ser informação do feito? implante, que trabalho vai ser feito. Então, são informações obrigatórias. Como que você regula isso? Dizer, ó, sem as informações obrigatórias eu não consigo trabalhar. Nós tivemos um caso num laboratório em São Paulo, ali no ABC, que 80% dos trabalhos ficavam parados. Daí o Thiago criou lá um desenho de uma ordem de serviço contendo as informações obrigatórias. Claro que ele não ia mandar para a gráfica, né? Foi uma consultoria presencial e a gente estava naquela semana lá querendo resolver já esse problema. Aí ele criou o PDF e mandou para o WhatsApp para todos os dentistas dele, dizendo o seguinte, ó, quem mandar os trabalhos a partir de hoje com essas informações, eu vou dar 4% de desconto. Aí depois a gente já tinha encerrado a consultoria, né? Daí na semana seguinte ele mandou um áudio falando assim, ó, Kogut, impressionante, 100% dos trabalhos estão entrando com informação. Os únicos que a gente tem que interagir é aqueles com dúvida em relação ao planejamento, ou com problema de registro de mordida, tal, mas quer dizer, resolveu, se 100% vem com informação, quer dizer que resolveu no mínimo 50% do problema de comunicação com o dentista. Você entendeu? Então, é gestão, tudo isso tem que fazer gestão. Sabe como que eu estou identificando agora, Thiago? O nosso plano de negócio aqui, as entregas de finanças, eu tô me divertindo muito. Eu estou me divertindo muito. Até de botar terror às vezes, né? Teve um caso aí a semana passada, eu acho que eu comentei com vocês aí no nosso grupo, né? Que um cliente nosso, o dono de um laboratório, né? Ele falou, eu perguntei, por que você desmarcou, né? A gente tinha uma reunião, né? Uma entrega no dia. Ele falou, Kogut, desculpa, cara, mas eu tinha 20 protocolos para entregar, né? Eu tinha 20 barras de protocolo para entregar, né? Mas 20 barras de protocolo? Pois é, daí eu tive que trabalhar, cara, o dia inteiro, até a noite, não ia ter cabeça para falar com você sobre gestão enquanto não entregasse esses trabalhos aí. É uma rede de franquia, né? Aí eu falei, mas estranho, né? Essa rede de franquia, ela tem um laboratório próprio dela. Por que ela está pedindo barra para você? Não, não. O único item que ela terceiriza comigo é a barra. Daí ele tinha finalizado e fui lá, joguei no sistema, fui ver. Eu vou falar agora de cabeça, claro que a gente não vai, na proporção, digamos assim, né? Ele cobrou lá 22 mil reais e custou 25 mil para ele produzir. Daí eu falei, tá aí, né? Por isso que eles estão terceirizando contigo, porque é mais caro para eles produzirem dentro de casa do que mandar fazer mais barato do que o preço de custo. Daí ele ficou desesperado, né? Pô, mas quer dizer que eu trabalhei de graça? Eu falei, não, você não trabalhou de graça. Você entregou de graça e dentro da caixinha com os trabalhos tinha mais um cheque de 3 mil. Então, gente, não adianta, não adianta, é muita coisa envolvida, é muito dinheiro nas gavetas dos laboratórios e olha, 112 consultorias, a maioria em laboratório, não tem um cliente nosso que não fica, eu não sabia, tem alguns aí, o William Dutra agora está na assessoria conosco aí, o próprio Carlos passou por consultoria conosco, né? ProArt, você citou aí a Simone, né? Sempre a gente identifica lá dinheirinho nas gavetas. Mas o retrabalho também tem outra forma de identificar. Um indicador que estava meio em desuso lá na bússola da K2Go, mas que agora ele veio com força total, que são os preços médios. Porque você tem a tua lista de preços. Vamos supor que você cobra R$ 500 a faceta. E daí, com base nesse relatório de produção, a gente organiza as informações de maneira a mostrar um relatório de preços médios. Daí mostra tudo que você produziu no mês, qual a quantidade e qual o valor total, que daí dividindo o valor total. Por exemplo, você produziu 10 facetas de R$ 500. Então você tem lá R$ 5.000, certo? Deveria estar lá R$ 5.000. Só que não. Está lá R$ 4.000. Então, 4.000 divididos por 10, então saiu por 400. Aí você, pô, mas eu não dou desconto, né? Por que saiu por 400? Daí a gente vai vendo lá os clientes, já começa pelos principais, né? Qual que deu margem negativa? Aquele que deu margem negativa, você vê que a faceta lá saiu por 250, parelho. Sabe o que significa? Que teve retrabalho, saiu metade da produção cobrando 500 e metade da produção
cobrando zero, porque você assumiu esse retrabalho. Então, quando derruba o preço médio, eu já vou. Mas por que que aconteceu isso? Foi problema do dentista? Porque se foi problema do dentista, você cobra dele novamente. São dois trabalhos, não é um retrabalho. Ou, né, pelo menos 50%. Agora, se caiu para zero o segundo faturamento, é sinal que você absorveu esse custo. Então, assim, os números são fantásticos, né, Thiago? Não é à toa que a gente se diverte aí. Quer dizer, se diverte no bom sentido, né? Trazendo à tona, trazendo à luz, não que a gente gosta de ver essas situações. A partir É, do momento que a gente eu senti descobre, a um gente consegue tom, atuar em cima. eu senti um tom meio sádico aí. Mas, ô É, Kogut, não, mas é ah, importante a gente identificar o problema, né? quando você falou aí da questão das barras, por exemplo, você trouxe um outro custo invisível que a maioria ignora. E aí eu posso falar tranquilo que a maioria mesmo, que é o custo de oportunidade. Esse Oh, custo, cara, fantástico, que é bom que você lembrou radical disso. demais. Pois Que é, bom que você porque lembrou, hein? esse custo é muito interessante da gente entender. Por exemplo, né, a gente sempre bate na tecla do laboratório que tem uma fresadora e fresa cera. Por que que ele está fresando cera? Porque acredita que ele Sou é eu? mais, que Não, a mas eu estou me cera vendo aqui é mais ainda, né? Acho que é barato, o né? Thiago que está com. Oi, Thiago, tua Não, conexão aí tá, tá. Agora não estava voltou. funcionando. Estava funcionando, é Voltou. que você tinha dado uma caidinha aqui. Tá. Quando você, por exemplo, quando você fresa a cera, todo mundo geralmente considera que é mais barato por causa do preço de insumos e outras coisas, mas o custo de oportunidade de estar fresando uma cera ao invés de uma coroa, e essa cera vai ter todo um processo depois ainda para se transformar numa coroa que pode ser maquiada, isso é um custo de oportunidade muito alto. Depende do modelo de negócio? Depende do modelo de negócio. Mas a gente tem outros exemplos. E eu vou dar um exemplo aqui, Kogut, que eu senti na pele e foi como eu aprendi o que é custo de oportunidade. Quando eu comecei a trabalhar em laboratório, eu era o responsável pelas máquinas ali, né? Eu fazia o CAD e cuidava das máquinas. E uma das máquinas era o compressor. E toda vez que o compressor dava pau, eu ia lá e chamava o meu pai e falava: pai, você consegue arrumar um compressor aqui? Como ele já tinha conhecimento, ele ia lá e arrumava o compressor. Isso aconteceu várias vezes, né? Até um dia ele estava muito ocupado, estava meio estressado. Eu falei: você pode ir lá arrumar o compressor? Ele falou: claro, eu vou te passar uma fatura de R$ 500 aí, que é mais ou menos o custo da minha hora, e eu arrumo o seu compressor se você precisar. Ou então você pode contratar um profissional especializado nisso aí. O que fica mais barato, né? Nesse dia eu aprendi na pele o que é o custo de oportunidade, né? Ele parando para poder consertar aquele compressor ali, por exemplo, ele estava deixando de produzir no laboratório, enquanto um outro profissional que seria um custo muito mais baixo poderia estar resolvendo aquilo. Outro exemplo de custo de oportunidade. Eu tenho parado aqui no meu bolso R$ 200.000. Eu quero comprar um CAD/CAM. O que vale mais a pena? Primeiro você tem que calcular esse CAD/CAM, qual que é o impacto no seu negócio e o retorno sobre o seu investimento. Por quê? Porque pode ser que esses R$ 200.000 aplicados em outra coisa, sei lá, ouro, Bitcoin, Ethereum, na Vale ou no Nubank, que vai fazer a IPO aí agora, né? Até nos mercados Mateus, pode render mais do que aquela fresadora que você comprou. Porque a fresadora ela tem a curva de aprendizado, custo de insumos e outras coisas do tipo, que se o seu laboratório não mudar o modelo de negócios, ela pode impactar negativamente no seu negócio, porque ela não trouxe uma solução ali dentro, né? Ela só entrou para gerar custo mesmo. Então, esse é um outro custo de oportunidade que é muito importante da gente considerar. Então, essa questão aí que você falou dos protocolos, Kogut, é um outro exemplo que eu sempre dou desde o workshop, né? Antigamente eu tinha uma central de usinagem, né? No Drop Lab ele fazia uma central de usinagem. Então, eu recebia trabalhos de protocolos para fresar, eu recebia trabalho de coroas para fresar, de copings para fresar. Até que em um momento determinado, eu recebia trabalho de. Eu parei de receber os trabalhos de protocolo para fresar. Por quê? Porque eu saturei a minha demanda, saturou a minha capacidade produtiva e eu tive que substituir um trabalho. Falando: olha, eu não tenho como comprar mais máquina aqui e produzir mais. O que eu vou fazer então? Eu parei de oferecer os protocolos, porque no tempo que eu demorava para fresar um protocolo, eu fazia mais do que 12 copings. E a quantidade de material que eu gastava para fazer um protocolo e o tamanho do bloco, o bloco do coping, por exemplo, era muito mais barato. E como eu já tinha venda suficiente para cobrir essa diferença, eu resolvi e valeu muito mais a pena, o que aumentou a minha capacidade de faturamento. Então, isso é o custo de oportunidade. Mas pelo que eu estou vendo aqui, você está doido para falar sobre isso também, né? Não, o custo de oportunidade também é que nem os nossos amigos do Calum colocaram lá no início, né? Que o curso capacitação era o curso invisível, não, porque ele entra no relatório, né? A gente já comentou. E a capacitação é essencial porque ela ajuda
a dirimir, a minimizar, a mitigar alguns custos invisíveis. Eu vou dar um exemplo, né? Um abração para o Charles, entrou aí agora há pouco nós estávamos em reunião. Não é o caso do Charles, que é um excelente cadista, né? Além de ser sócio de um dos grandes laboratórios lá do Rio Grande do Sul. Mas pensa só, aquela questão que você falou aí de custo de oportunidade, né? Muitas vezes eu já vi vários laboratórios fazerem conta, comprar equipamento sem medir muito a consequência, nem do impacto financeiro, nem no impacto na cultura do negócio. Por exemplo, o Cadicam, quando começou lá 10, 15 anos atrás, nesse movimento, para fazer desenho, né? Não sei se eu estou caindo, é você aí, Thiago? Pode continuar Tá, falando. então beleza. E aí coloca uma pessoa que é boa de computador para fazer lá o passo a passo lá de começar a desenhar, consegue fazer lá uns planejamentos simples, mas não entende porcaria nenhuma de anatomia. Nunca sentou numa bancada, nunca fez um enceramento na mão, não fez o curso gratuito que tem na comunidade lá com a Priscila Riz, o desafio dos 10 elementos, dos 9 elementos, né, Thiago? 10. Dos 10 elementos, né, que você ganha daí uma mentoria gratuita, né? Não tem noção de anatomia. Aí o que acontece? Daí aquele ceramista, que é um cara caro, ele fica de saco cheio, porque nunca vem certo, né? Ele tem que tirar na mão, daí ele fala o seguinte, faz do jeito que der, e vem aqui, eu vou ter que tirar na mão mesmo, né? Então, cursos com o Reginaldo, isso aí, Reginaldo, isso aí, isso daí sabe das coisas, né? E aí, você não sabe, Reginaldo, você deveria montar um curso para cadista, tá? Porque você está pegando muita gente aí de bancada, Falando mas em. noção de anatomia, e não é assim no computador, é para o cara encerar na mão, para ele, a hora que ele chegar lá com o dente lá ampliado lá dezenas de vezes, ficar mais fácil de facilitar a vida de quem finaliza a peça. E cada vez que um cara tem que perder tempo para tirar na mão a diferença da falta de competência do outro, para não dizer a incompetência do processo anterior, é um custo invisível. Você está deixando de produzir, você está aumentando o teu lead time, você está gastando mais material. Isso aí, né, Thiago? É só um parênteses aqui, é que a gente está falando sobre curso de enceramento e anatomia aí, e tem um curso sensacional do Reginaldo, que inclusive eu adorei a sua técnica lá do, entre aspas, tatuagem, né, Reginaldo? E de anatomia que está rolando ali com um desconto absurdo, porque o que eu vi lá é que era para ser bem mais caro, porque é um extremamente completo o curso, e está num preço extremamente acessível. Então, se você quer se capacitar nessa área aí agora de anatomia dental, entra aí no Reginaldo que está falando com a gente, e entra no curso dele que vale muito a pena mesmo, porque o cara é muito bom, viu? E se você tem alguma dúvida, é só assistir o tanto de live, material e conteúdo que ele criou nesses últimos dias aí, você não vai ter dúvida nenhuma mesmo. A live de ontem estava sensacional, então vale a pena fazer curso sim, se capacitar, porque é um curso de oportunidade, tá, Kogut? É um dos piores, porque é muito comum eu ver, né, aquele ceramista-chefe, que geralmente é o dono do laboratório, ele vai, senta no Cadicam e começa a desenhar. Cara, isso ali acabou. O seu custo ali é muito alto. Você tem que estar sentado na bancada e produzindo, né? Ou então aquele dentista que compra o CAD/CAM, coloca no consultório e ele quer fazer os desenhos CAD dele. Então é muito importante que você entenda que é sim necessário trazer pessoas boas e capacitá-las, né? E entender que enquanto elas não estiverem altamente capacitadas, isso vai gerar um custo. Não pode ter, não pode ficar com dor de cabeça, ficar chateado porque está gerando aquele custo. A pessoa está numa curva de aprendizado, né? Então, e essa curva de aprendizado gera um outro custo invisível também, né, Kogut? Que pode até ser medido, mas é muito difícil, né? Sim, sim, não tenha dúvida, a capacitação é um ponto fundamental, né? A gente, então, só lembrando, para quem entrou agora, nós estamos falando de custo invisível dentro do laboratório. Começamos pela definição, custo invisível é aquele que não aparece no relatório de despesa. Tá? É aquele custo desde a demora na entrega dos trabalhos, da falta de informação que vem do dentista, tudo isso, demora para entregar o trabalho. Cada dia a mais, se você fatura lá 10, se você finaliza 10 mil em trabalhos por dia, cada dia representa 10 mil reais que você deixa de produzir ou deixa de liberar tempo de produção. Aí nós estamos falando de retrabalho, como que a gente mede o retrabalho, dando algumas dicas, você pode controlar isso no sistema também. Quer mais dicas? Manda um direct lá para a comunidade K2Go. Um outro custo invisível também, Thiago, isso daí já é mais intangível, né? Mas assim, é a falta de se comunicar. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, não sei quantas pessoas passaram ou estão passando por essa live, estamos com 3 online agora. Ontem na live do Reginaldo, mais de 100 pessoas, né, Reginaldo? Parabéns, 3 né? online, cara, que isso? Vocês Tá, valorizou. oi?
Você 30? falou 3. Ah, 30, ufa. não, 30, 30. E por quê? Gente, estão curtindo essa live agora, podcast? Dá um print aí, dá um print, salva a fotinha e depois compartilha, marca a comunidade K2Go. Esse podcast é ouvido em 17 países, todos que nos marcam, a gente compartilha, quem nos marca aí sabe disso, né? É uma maneira da gente fazer uma corrente, uma grande corrente do bem, um grande egrégora, mostrando onde que nós estamos, onde vocês estão, a gente divulga vocês, vocês nos divulgam. Não tem nada combinado, acabamos de falar aí do curso do Reginaldo, que é maravilhoso. Falamos do curso do desafio da Priscila Riz também, que está lá no site da comunidade. Isso daí é isso que faz, que dá brilho no nosso dia, né? Ajudar pessoas e ser ajudado por pessoas, tá, gente? Então tira um print de coração com o Gucci _ K2Go, Thiago Kempen, comunidade K2, @comunidade K2Go, só marcar que a gente reposta. Então esse é um custo de oportunidade que quanto mais você espalhar, é diferente. Ó, eu lembro, hoje eu fiz dia de TBT, né? Eu coloquei uma foto minha lá tocando violão em 1990. Naquela época, com quem que eu me comunicava? Além daqueles 3 caras que estavam comigo na mesa lá tomando uma cervejinha, eu me comunicava com mais meia dúzia lá no meu escritório e mais não sei o que, mais os vizinhos e a família. Somando tudo, eu conseguia me comunicar dentro do mês lá com 40, 50 pessoas. Hoje, uma, uma, é, uma live dessa, olha o podcast, olha que alcance que tem, né? 10 mil cliques, 17 países, então tudo, a gente aumenta a nossa responsabilidade, mas aumenta muito a nossa oportunidade. Fechando aqui já o nosso tempo de live podcast, Thiago, eu vou falar de um outro curso invisível que eu gostaria que vocês abrissem bem as orelhas. Já falamos de repetição, já falamos de falta de informação nos trabalhos, já falamos de termo de parceria, de como fazer com esses problemas de processo interno, pelo menos um direcionamento, né? Quer se aprofundar, é só falar com a gente depois. Mas eu vou falar de um custo invisível e de um risco que a maioria dos empresários estão correndo nesse exato momento, e o momento de refletir sobre isso é agora, do teu enquadramento fiscal, da tua parte fiscal do teu negócio. Como que qual que é a tua relação com a contabilidade e com a receita? Isso é um custo invisível. Eu já tive várias situações, que inclusive nós estamos tratando hoje dentro da consultoria também, de empresas que estão num risco porque emitem menos da metade lá das notas referentes à produção, seja porque o dentista não pede, e isso aumenta um risco, né? A gente pode explicar mais através de uma consultoria especializada. E também o caso inverso. O Thiago lembra, né? Nós tivemos casos aí do laboratório que estava recolhendo lá 17 mil por mês e com uma simples reuniãozinha, uma virada de chave lá com o contador lá na classificação do enquadramento fiscal, passou a economizar R$ 7.500 por mês. São várias coisinhas que, por exemplo, dentro do Simples Nacional, eu sei que eu saí agora, nós falamos lá de comunicação externa, comunicação interna, retrabalho, agora chegamos Por quê? Porque a K2Go é isso, né? A gente olha o teu negócio como um todo. E a parte tributária é uma parte super importante. Você sabia que você pode fazer... Já ouviu falar em Fator R? Fator R é o seguinte, você está lá no Simples Nacional. Se você tem 100 mil de faturamento, se a soma da tua folha mais o teu Prolabore contabilizado der mais de 28% a mais, ou seja, 28 mil para cada 100 mil, você cai no Fator R. Daí a tua alíquota para esse volume de faturamento cai de 11 ponto alguma coisa por cento para 6%. Eu estou falando só aí, nós temos 5, 6 mil ali invisíveis que você não está vendo. Quer dizer, entra lá no livro, você está sabendo que está gastando, mas não sabia que você poderia estar economizando. E dependendo do teu volume de emissão de nota, até outros tipos de enquadramento podem ser analisados. Um beijo aí grande para os nossos amigos, clientes aí do Laboratório Trevisani também, né? Nós estamos tratando também sobre todos esses aspectos. Eu sei que vocês estão ansiosos por mais uma rodada aqui com finanças. Vamos ver se na semana que vem a gente marca, né? Que tinha a prioridade aí de recursos humanos, até explicando, né? A gente começa com recursos humanos e finanças, depois a gente vai envolvendo processos, depois marketing, e todo dia a gente conversa sobre esses trabalhos. Porque o custo invisível acontece tanto nos registros, tanto na parte fiscal, tanto na parte de comunicação interna, externa, retrabalhos, como também no modelo de remuneração, como também nos processos de produção, nas pessoas que muitas vezes estão mal posicionadas ou subaproveitadas. Então a gente procura atuar em tudo isso.
E é isso aí, chegando aqui agora, 2 minutos para encerrar nossa live podcast, né? Obrigado gigante aí, ó. Coração aí para vocês que nos acompanham, que apoiam o nosso trabalho. Tá muito legal participar da vida de vocês, tá? Tá muito bacana a gente ver o tanto de... a quantidade de custos invisíveis que a gente identifica e traz para dentro do laboratório novamente. Eu até brinco, né? Esses dias aí teve uma consultoria que, em 1 hora depois, claro, com todas as informações formadas, a gente descobriu que tinha 30 mil ali numa gaveta. E daí eu falei, pô, você podia fazer um Pix aí de 15 para mim, né? Vamos rachar esse dinheirinho aí, né? Obrigado, Eliane. Obrigado de coração mesmo. Vamos manter um contato mais próximo aí com a K2Go. Acho que tem muita coisa, muita dica, tem muito curso gratuito lá no nosso site também. E é isso aí, me despedindo de vocês, assim, quinta-feira é um dia especial, porque nós gravamos a live. Sexta-feira é um dia especial, porque sai o nosso podcast editado. E daí eu saio para caminhar no sábado, a caminho da feira, eu vou a pé lá na feira e eu coloco o podcast para ouvir, eu me divirto muito lá com as animações que o Thiago faz lá no processo de edição. E vocês que nos acompanham, se quiserem sugerir mais temas, nosso tema de hoje foram custos invisíveis dentro do laboratório. Por favor, né? Mandem as dicas aí, a gente vai atendendo aí na medida do possível. Thiago. Isso aí, mandar um abraço também para o William Baerle, né, que está assumindo essa parte de gerência de produção do nosso laboratório. Então, é uma baita responsa. Nossa, e está falando aí de otimizar o tempo com qualidade e produção, né? Exatamente isso. A gente tem que otimizar o nosso tempo mesmo com muita qualidade e otimizando o tempo, melhorando o lead time, organizando os processos, capacitando as pessoas, a gente consegue ter aí mais tempo para sermos humanos, ter mais lucro, né? E o que é importante aí, eu fico com um convite para o Reginaldo também. Reginaldo, coloca um curso gratuito no nosso site lá com a gente também, para a gente compartilhar cada vez mais conhecimento, igual você já compartilha gratuitamente tanto conhecimento, né? Vamos divulgar essas técnicas maravilhosas que você tem. Por quê? Porque o conhecimento, quando compartilhado, ele cresce exponencialmente. Quando guardado, ele morre, né? Então, eu diria, Kogut, que um outro custo invisível que a gente tem aí é quando a gente não compartilha conhecimento. Por quê? Porque quando a gente compartilha, a gente também aprende. Geralmente, quando a gente fala com alguém alguma técnica, pode ser que ele venha com outros conhecimentos que ele tem e aprimore aquela técnica e todo mundo sai ganhando, né? E imagina quando você dá escala para aquilo, quando você traz uma forma de crescer exponencialmente esse compartilhamento de conhecimento. Essa forma é a K2Go. Entra lá no www.k2go.com.br e você vai poder participar da comunidade, escrever artigos. Aparece para todo mundo aí, quem não é visto não é lembrado. Não adianta ser galinha, tem que cacarejar. Coloca artigo lá dentro, coloca trabalho bonito seu, faz os cursos gratuitos, tem um curso legal, tem um conhecimento legal para compartilhar, entre em contato com a gente, coloca o seu curso lá dentro também para compartilhar com o mundo, né? Tem interesse aí, igual o pessoal do Infinity, tem interesse de fazer uma consultoria com a gente, manda um direct para a gente, ou então entra no nosso site, já agenda direto essa consultoria interativa, tem várias formas bem fáceis, tá bom? Pode conversar com a gente que a gente está pronto para poder te atender. E que legal, Reginaldo, que a gente está abrindo a sua cabeça. Espero que a gente abra a cabeça de muito mais gente, porque o nosso objetivo com isso tudo é, de fato, criar um movimento para mudar a cultura da odontologia, né? A gente já sabe que a odontologia brasileira ela é reconhecida mundialmente pela estética e pela função. Juntos, nós vamos fazer ela ser reconhecida também pela gestão. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço. Obrigado.